Agora vamos estudar os versos 27 e 28 de Daniel 11. O texto bíblico diz assim, no verso 27, na Nova Almeida atualizada: Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Interessante que a profecia diz que os dois reis, tanto o rei do sul como o rei do norte, eles iriam se empenhar em fazer o mal e também falar mentiras. Então não há preferência por nenhum dos dois reis, tanto o rei do norte como o rei do sul. Aqui, pela profecia, eles estavam no mesmo patamar, no mesmo nível. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Um pouquinho antes da Terceira Cruzada, surgiu uma figura muito poderosa no meio islâmico aqui em toda essa região, chamada Salah ad-Din. Salah ad-Din, por várias situações políticas ali da época, ele acabou assumindo o poder e ele eliminou o califado fatímida, que era xiita, justamente lá no ano 1171. Então, toda a força que vinha do Cairo, ali do Egito, na capital do califado fatímida, esse califado acabou caindo, desmoronando, e no lugar dele surgiu ali uma grande região dominada pela dinastia de Salah ad-Din, desde o Egito até também uma parte da Palestina e até ali a Antioquia, a Síria. Toda essa região aqui ficou ligada ao califado sunita, o califado abássida, porque todos eles eram sunitas. E assim, quando chegou a Terceira Cruzada, Ricardo Coração de Leão, muito conhecido na história, ele foi o líder da Terceira Cruzada. E ele então tentou marcar um encontro com Salah ad-Din para negociar. Salah ad-Din autorizou o seu irmão a encontrar-se com Ricardo Coração de Leão, em junho de 1191. Estava na Terceira Cruzada. E ele justificou a sua ausência na reunião com essas palavras: Os reis se reúnem somente após a conclusão de um acordo, pois não é conveniente guerrear uma vez que se conhece e que se sentou à mesma mesa. Mas nessa reunião com o irmão de Salah ad-Din, juntamente com o Ricardo Coração de Leão, o secretário particular de Salah ad-Din, ele registrou as seguintes palavras: A intenção dos frange eram os cruzados, enviando-nos mensageiros, era sobretudo conhecer nossos pontos fortes e nossas fraquezas. Nós mesmos, ao recebê-los, tínhamos exatamente os mesmos propósitos. Então, essas palavras aqui, elas parecem ecoar as palavras da profecia, fazer eco àquelas palavras da profecia, né? Porque eles estavam sentando à mesma mesa, porém eles estavam falando mentiras. Ou seja, na verdade, um queria apenas estudar as fraquezas dos outros. Então, na Terceira Cruzada, parece-me que o verso 27 se cumpriu perfeitamente. No verso 28, nós encontramos assim: Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza. É fato que uma das consequências das cruzadas foi justamente trazer muita riqueza, né, os despojos de guerra ali da região do Oriente Médio para a Europa. Muitos comerciantes europeus se enriqueceram com isso aí. Mas especialmente eu queria chamar a atenção da Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, ela foi conhecida justamente como Cruzada Comercial, quando os comerciantes de Veneza, juntamente com os cruzados, saíram e foram até o Oriente Médio e pararam em Constantinopla, e especialmente em Constantinopla eles conseguiram saquear toda a cidade e levaram despojos de guerra assim, de muito valor, e levaram embora para Veneza. Então a história registrou
essa cruzada como sendo a cruzada comercial. Parece-me que também faz eco às palavras da profecia. E continuando aqui o verso 28 diz assim: E o seu coração, do rei do norte, né, será contra a santa aliança. Será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. Então o que é isso aqui? O seu coração será contra a santa aliança. Vamos ver primeiro e vamos lembrar que a aliança de Deus é com aqueles que ouvem a sua palavra, de acordo com a Bíblia. Lá em Êxodo 19 diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, a aliança de Deus está diretamente relacionada com ouvir e guardar a palavra de Deus. Então, se o texto bíblico diz que o rei do norte ia se virar contra a Santa Aliança, o que pode ser isso historicamente? Como que isso aconteceu na história? Ora, curioso que foi justamente nessa época, a época da terceira para a quarta cruzada, que surgiu na igreja romana o combate contra os hereges, ou mais conhecido como Santa Inquisição. Justamente todos aqueles que falavam, tinham alguma ideia diferente, ideia religiosa ou científica diferente, eles eram perseguidos, torturados e alguns até mortos. Então, foi aqui, parece-me que se cumpriu as palavras do verso 28, quando diz que o rei do norte se voltaria contra a Santa Aliança, ou aqueles que guardam a aliança de Deus.